Deus, praticamos jejuns e os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. Assim, os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós te pedimos, Virgem Maria, Mãe e Senhora do Sábado, Rainha do Universo, interceda por nós, Mãe, nessa reflexão. Dirige os nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento ao Teu Filho Jesus, a essa palavra do Teu Filho, que pela Tua intercessão, Maria, nós sejamos capazes de acalmar agora o nosso coração, de deixar para trás as coisas que a gente ainda tem que fazer, as preocupações, e de centrar-nos agora na palavra, na reflexão, no Evangelho, que é uma palavra de vida, de libertação e de cura para nós. Ajuda-nos, Mãe, a sermos bons ouvintes como a Senhora o foi e a guardar e meditar tudo no nosso coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você, querido filho, querida filha que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, esse é um momento muito bonito. O Papa Francisco nos ensina que a homilia é uma conversa entre amigos, não é? Não é uma aula de teologia, não é uma catequese hermética, é uma conversa. Então você que me acompanha agora, eu quero me sentir aí, você que está na cozinha, sentado com você aí à mesa, conversando com você, falando com você. Você que acompanha aqui, mas você em casa. Talvez você lavando louça, e louça é uma coisa que se multiplica infinitamente, né? Um dos mistérios que eu não entendo ainda. Você cozinhando, você almoçando, você fazendo o seu trabalho. Quero sentar aí do seu lado agora. Do seu lado. Você no trabalho, você no carro. E conversar com você, explicar para você esse Evangelho. E partilhar com você sobre isso. A primeira leitura, eu confesso que ela é muito bonita, mas eu tenho que fazer uma opção, uma vez que eu não estou num acampamento, que o tempo não é tão grande, né, para refletir. Eu fiz a escolha de me deter mais sobre o enredo Eu já peguei muita tempestade em alto mar, e é na tempestade, com vento forte, que você vai mais longe. Nessa hora, é fundamental ter a orientação dos melhores profissionais, porque na crise em alto mar, ninguém dorme até resolver. Os assessores de investimentos estão aqui para te ajudar a navegar nesse momento turbulento. Estamos ainda mais próximos para superarmos esse desafio juntos, no mesmo barco. XP, conte com um assessor de investimentos. que nos apresenta o Evangelho de hoje. Olha, o Evangelho começa com uma pergunta dos fariseus, né? Por que nós... Aliás, os discípulos de João perguntando, né, para Jesus, também pessoas que tinham aceitado já a mensagem nova da redenção, porque eram discípulos de João, não estavam presos aos paradigmas, às tradições
fechadas, herméticas. Não havia entre eles e o Messias tantas realidades que se interpusessem assim. Mas mesmo assim eles começaram com a pergunta: por que nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Gente, essa pergunta é típica, me perdoe a analogia e a sinceridade, típica de alguém que caiu na armadilha da comparação. Parece uma pergunta de alguém que, em virtude do processo cáustico da comparação, caiu naquela amargura invejosa. Por que eu faço e o outro não faz? Por que eu tenho que fazer e o outro não? Por que para mim é difícil, para o outro é fácil? E Jesus já deu na lata ali desses discípulos de João, né, explicando. Gente, eu gosto demais de um filósofo que o Papa Bento XVI citava muito, o pai do moderno existencialismo, chamado Søren Abir Kierkegaard. E Kierkegaard tem uma frase célebre que sempre me acompanhou. Em um dos seus livros, no qual ele reflete sobre a angústia humana, Kierkegaard disse que a raiz da infelicidade humana está na comparação. Repito, já preguei várias vezes sobre isso. A raiz da infelicidade humana está na comparação. Todas as vezes que você se compara com o outro, sem sabedoria, você se autodesclassifica. E mais, você entra nesse processo cáustico dessa amargura invejosa, que não é virtude. Deus não quer que nós nos comparemos com ninguém, porque nós somos únicos. E Deus chama a igreja, chama os seus filhos, chama cada um de nós, não a uniformidade, mas a unidade. Essa é a eclesiologia do Concílio Vaticano II, a concepção de igreja, né? Que os padres conciliares definiram e a expressaram para nós. É unidade na diversidade. E todas as vezes que você se compara, você se autodesclassifica. Você já percebeu que, infelizmente, as pessoas só se comparam com as coisas boas, né? Ai, padre, meu vizinho da direita tem um carro novo e eu não consegui comprar. É, mas você não viu que o teu vizinho da esquerda morreu de câncer e você está vivo, né? A gente só se compara com quem tem mais dinheiro, com quem é mais bonito, com quem tem as coisas. Padre, fulano conseguiu ter e eu não tenho. É, mas o cicrano tem muito menos que você. Cada um é único. E as bênçãos que Deus tem para você, Ele as tem para você. E as bênçãos que Deus tem para sua irmã, para sua prima, para o seu amigo, são bênçãos exclusivas para Ele. E também, muitas vezes, a gente se compara, preste atenção, querendo o resultado positivo da pessoa. Mas a gente não vê o esforço que precede aquele resultado. Certa vez uma pessoa chegou num grande pianista depois de um concerto fantástico, concerto lindo, olhou para aquele grande pianista e falou: nossa, eu daria metade da minha vida para tocar como você. Ele respondeu: foi isso que eu fiz. Eu não dei metade da minha vida, eu dei a minha vida inteira para tocar como eu toco. Então é desonesto, né? Alguém invejar o talento do pianista. Claro, talvez tenha um talento natural, tenha, mas que foi aprimorado pelo estudo. Estudo clássico é partitura, é escala, são harmonias, não é simples. Então, às vezes, a gente se compara exigindo o resultado do outro, mas não vê a luta do outro. Às vezes, a gente se compara e se foca tanto no dom que o outro tem, que a gente não tem, que a gente esquece de perceber o dom que a gente já tem e que está soterrado debaixo de tanta ferida, timidez e tantas coisas que a gente precisa trabalhar esse dom. Mas se você fica cobiçando o dom, a conquista, a virtude do outro, você não tem tempo para descobrir os seus e valorizar o que Deus já colocou dentro de você. Cada um é único. E cada um de nós tem o seu tempo. Sim, tem o seu tempo. Tem coisas que aconteceram na vida da sua irmã e talvez você não esteja pronta para essas mesmas coisas, ou talvez Deus não tenha para você essas mesmas coisas. Mas não fique amargo se comparando porque deu certo na vida do outro e não deu na sua. Eu digo para você o que eu disse ontem aqui na homilia, eu repito. Aquela palavra linda da carta aos Efésios. Deus tem para nós infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar.
Então Deus tem para você coisas únicas. E você não pode almejar os bens do seu amigo, da sua irmã, as conquistas do seu conhecido, porque aquelas conquistas cabem para ele e o realizam. Por quê? Porque ele tem um temperamento diferente de você, ele tem uma história diferente de você. Talvez se Deus te desse aquelas mesmas conquistas, da mesma forma que deu para o seu amigo, aquilo não te faria bem e você não seria tão realizado como teu amigo está sendo, porque você é diferente, você tem outro temperamento, outra história, outro jeito de aprender. Então Deus te vê de maneira única, Deus te ama de maneira única. E Deus vê cada filho de maneira única e não dá para negar que tem pessoas que têm dons que chamam mais atenção. A carta de São Paulo aos Coríntios fala sobre isso, os carismas, os ministérios. Tem pessoas que têm dons mais discretos. Mas São Paulo, falando sobre isso na carta aos Coríntios, na eclesiologia, a visão de igreja presente na carta aos Coríntios, ele disse o seguinte, que a cabeça e o pé, ambos, têm função no corpo, têm valor. A cabeça não pode dizer para o dedo do pé, você não vale nada, porque você sem um dedo do pé, com todo respeito a quem sofreu uma mutilação, você não é completo como quem tem todos os dedos, né? Com todo respeito a quem sofreu uma mutilação, mas não dá para negar que há ausência ali de uma parte do corpo, né? Então, o dedo do pé tem o mesmo valor do que a cabeça, do que os olhos, disse São Paulo na carta aos Coríntios, ou seja, talvez o dom do outro seja a cabeça, seja os olhos, seja brilhante, e o seu seja mais discreto. Mas sirva a Deus com o dom que Ele te deu, porque é assim que você vai agradar a Deus, é assim que você vai ser feliz e é assim que você vai conquistar o céu. Talvez o seu dom seja mais humilde, mas não é menos digno. São Paulo diz também na carta aos Coríntios que existem partes do corpo, naquela época, na concepção, mais indignas, né? Ele estava dizendo das partes íntimas, mas ele disse que as partes íntimas também têm sua função no organismo. Todos têm a sua função. Então, primeiro ponto, fujamos da comparação, porque isso é cáustico, gente. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional, do ponto de vista humano. Não é justo você se comparar com ninguém. Só é justo, filho, filha, preste atenção, você se comparar com você mesmo, no sentido de olhar para você mesmo e falar, nossa, hoje eu estou melhor do que ontem. Esse mês eu estou melhor que o mês passado. Esse ano eu sei mais do que o ano passado. E aqui fica também a exortação para a gente se mexer, né? Tem gente que fala assim, eu não vou começar, por exemplo, dando um exemplo, não vou começar a estudar um instrumento agora, porque é tão difícil. O ano que vem, em junho do ano que vem, se você tivesse começado esse ano, em junho, você estaria sabendo já tocar muito bem, ou boa parte do instrumento. E se você não começa agora e fica cobiçando quem toca, em junho do ano que vem você vai olhar para trás e vai se arrepender. Meu Deus, perdi um ano, podia ter começado em junho de 2020. Lá em junho de 2021 você vai olhar para trás e falar, perdi um ano, devia ter começado. Você vai se arrepender. E você vai ver que em junho de 2021 você vai estar tocando muito melhor do que em junho de 2020, que você nem tocava, né? Para dar um exemplo, também dizendo que às vezes a gente precisa se desacomodar e ir atrás daquilo que a gente espera. Deus já derramou a graça sobre você. Agora faça os talentos, nem que sejam pequenos, renderem. Enfim, outro aspecto bonito dessa leitura é que Jesus usou um título aqui muito peculiar, né? A gente estava acostumado a ouvir falar de Deus como Pai, Deus como Senhor poderoso, Deus como pastor, Deus como Senhor dos exércitos, mas Jesus apresentou uma imagem de si mesmo e de Deus diferente. Eu sou o esposo. O esposo está aqui ainda. Vai chegar um tempo que o esposo não vai estar mais, aí vocês vão jejuar. E é bonito a gente viver essa perspectiva e entender que a gente precisa viver essa espiritualidade esponsal. A nossa alma é esposo do amado que é Jesus, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz nos seus poemas. E a gente precisa entender, como dizia Santo Agostinho, que nós estamos inquietos nesse mundo e que a nossa alma só vai ter paz quando ela repousar em Deus, quando Ele for de fato tudo em nós, o esposo da nossa alma. Só Ele pode preencher os vazios mais profundos do nosso ser. A Bíblia, o livro do Apocalipse, fala que o Senhor é o esposo da nossa alma e que Jesus também é o noivo, o esposo da igreja. Muito bonito. Enfim, caminhando para a conclusão, mas não menos importante, essa passagem fala também dos odres novos e do vinho novo, odres velhos e vinho velho. Uma pergunta, você sabe, na verdade, o que isso quer dizer? Quem está aqui no santuário, quem está em casa,
poucas pessoas que estão aqui trabalhando. O que queria dizer, né? Hoje eu fui a fundo. Falei, é questão de honra. Eu vou entender isso com profundidade. E eu percebi o seguinte, ao contrário de que muita gente pensa, um odre não era um vaso de argila. Não era um vaso onde você colocava vinho. Sabe como o odre era feito? Era assim, eles pegavam, eu vou usar o processo, né? Pode ser até meio delicado, mas eles pegavam uma cabra, degolavam, cortavam a cabeça da cabra, tiravam todas as partes internas, entranhas, curtiam o couro daquela cabra e depois eles amarravam as patas de maneira hermética, deixando aquilo uma bolsa fechada, só com uma entradinha em cima. E naquele couro curtido eles colocavam a água ou vinho. E haja vista que aquele povo era nômade. Os beduínos, ou o próprio povo de Israel, foi nômade por muito tempo. Eles viviam em tendas em muitos tempos, né, em muitos momentos. Então, aquele odre era essencial, porque era fácil de transportar. Se você transporta um vaso de argila, ele pode cair, quebrar no caminho, né? Agora, um negócio de couro não, pode cair que não estraga. É uma bolsa de couro. E também o odre ajudava a conservar a água e o vinho numa temperatura muito gostosa, quase como que uma geladeira, bem fresquinho. Imagina, o povo vivia, caminhava num deserto que fazia 40 graus na sombra. Isso para eles era uma bênção. Só que o que acontecia? Quando o odre era novo, Jesus estava falando do vinho novo, o vinho novo muitas vezes ele não era fermentado naquela época. Então eles colocavam o vinho novo num odre novo e o vinho começava o seu processo de fermentação dentro do odre, daquela pele de cabra. E o processo de fermentação, como quem entende disso sabe, emite gases ali, né? Gases que iam expandindo aquele couro, expandindo. Quando o odre era novo, não tinha problema, porque o couro tem por si só uma elasticidade, né? Mas veja bem, depois do odre ser usado para curtir, para fermentar ali o seu primeiro lote de vinho, com o tempo ele ficava velho e ele perdia a sua elasticidade. Então imagina, se um odre velho com o couro já com a elasticidade toda rompida, você colocasse um vinho novo lá, o vinho ia começar o processo de fermentação, então ia estourar aquele odre. Jesus estava usando essa imagem, que era muito presente naquela época, né? Então o odre, às vezes, eles levavam assim pendurados no ombro. E muitos teólogos e estudiosos da Bíblia atribuem essa mensagem de Jesus, falando que nós só seremos capazes de entender as coisas de Deus, nós só seremos capazes de verdadeiramente participar do reino de Deus, se nós tivermos a nossa alma, a nossa mentalidade como um odre novo, para receber o vinho novo do Espírito, o vinho novo da mensagem de Deus, que era totalmente fora do contexto, atípico, em referência às tradições judaicas da época. E isso é presente até hoje. Para você entender quem Deus é, para você receber as bênçãos de Deus, o vinho novo que é o Espírito, e as bênçãos, milagres, graças, vida nova da graça que vem de Deus, você precisa ter um odre novo, ou seja, uma mentalidade nova. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, diz: renovai a vossa mentalidade, transformai a vossa maneira de julgar e de agir. Se eu e você não mudamos, não transformamos a nossa mentalidade, nós vamos viver como cristãos, que tem nome de cristão, mas cabeça de pagão. E o Papa Paulo VI nos alertou sobre isso no Evangelho Nunciandi, dizendo que os batizados não eram evangelizados. O padre Jonas, muitas vezes, fundador da Canção Nova, o querido Monsenhor Jonas Abib, muitas vezes pregou sobre isso. Os batizados não são evangelizados. O Papa Paulo VI dizia: a gente precisa evangelizar os batizados. Precisa evangelizar aqueles que estão dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa vai à missa, a pessoa tem o nome de cristão, a pessoa segue o padre na rede social, segue a Canção Nova, a pessoa assiste a Canção Nova, mas a cabeça é de pagão, a mentalidade, a Bíblia, o Evangelho não entrou na cabeça da pessoa, no jeito de pensar. Aí ela continua com os desvalores desse mundo. Porque eu digo para você, a mensagem do Evangelho, ela está em contrassenso com os valores desse mundo. Quais são os valores desse mundo? O hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, foge de qualquer sacrifício e tenha só prazer. O utilitarismo, eu uso as pessoas para ter prazer, depois eu descarto. A busca de benefícios próprios em tudo, vantagem em tudo, da autopromoção. E o Evangelho diz o quê? Para você amar o seu inimigo, para você renunciar a si mesmo, para você
seguir a Deus com humildade. É contrassenso, está em contrassenso a mentalidade desse mundo. Mas tem muita gente que quer seguir Jesus e não consegue, porque o corpo quer seguir Jesus, mas a mente está lá ainda na vida pagã. É preciso transformar a mentalidade e começar a pensar do jeito de Deus. Senão a sua vida não vai para frente. Não adianta você querer ter um comportamento de cristão se você ainda tem uma mentalidade de pagão. Por isso é preciso converter a mentalidade, os juízos, valores, princípios, maneira de pensar, porque o comportamento é só uma consequência daquilo que a gente concebe na mente. A sua mentalidade, o seu universo intrapsíquico vai determinar as atitudes, as escolhas, as palavras que você tem. Então a gente precisa converter a mentalidade. E às vezes converter a mentalidade arranca pedaço. É difícil. Por quê? Porque você recebeu da sua família, você recebeu dos seus antepassados, você aprendeu na internet. Que não precisa não ir na igreja sempre, não, padre. Eu vou na missa um domingo sim, 3 domingos não, um domingo quase, um domingo sim. Não precisa pagar dízimo não, padre. Não precisa viver a castidade não, respeitar a esposa, evitar o adultério não. Precisa sim. Está errado, você não pode pensar como um pagão. Você não pode pensar como um filho das trevas usando a roupa de filho da luz. Seja um filho da luz, porque só assim a tua vida vai para frente. Você não recebe as bênçãos de Deus, a cura, os milagres e a transformação se você não começa a pensar do jeito de Jesus, a partir do Evangelho. É preciso uma conversão dos valores, dos princípios, da mentalidade, da maneira de ver os outros. Tem gente que ainda é consagrado, tem gente que está em comunidade, que está usando roupa que nem eu, que é padre, mas que ainda pensa de maneira utilitarista, como um pagão. Me perdoe a sinceridade, não estou acusando ninguém, estou dizendo para mim em primeiro lugar, né? Para que eu reflita. Às vezes nós estamos dentro do universo cristão, mas com aquele utilitarismo, querendo levar vantagem em tudo, calculista, não sabemos fazer nada de maneira generosa, não sabemos sofrer um sacrifício por amor a Deus, ofertando pela igreja, pela conversão dos pecadores. Está errado, é hora de mudar a mentalidade. E só o Espírito Santo pode fazer isso. E só um contato intenso e constante com a palavra de Deus pode fazer isso. É a palavra que forma os homens e mulheres de Deus, que forma a mentalidade, o jeito de julgar, pensar e agir. Quero convidar quem puder, que está aqui, os irmãos que trabalham, a ficar em pé. Você também em casa, se coloque numa atitude de oração. E vamos pedir agora o Espírito Santo que venha sobre a nossa mente, que venha transformar a nossa maneira de pensar. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus agora, eu te imploro. Batiza-nos nesse momento. Batiza quem está aqui, Espírito Santo. Batiza quem está em casa, Espírito Santo. Vem Espírito Santo transformar o nosso interior mais profundo. Vem Espírito Santo transformar a nossa forma de pensar. Vem Espírito Santo transformar